Olá pessoal, estamos vivendo aí esse momento de pandemia do coronavírus e nós pensávamos que ia termos tempo de nos dedicarmos mais ao canal e que a audiência seria maior, o que não aconteceu, né? Acredito que por falta de um Instagram, por falta de um lançamento ali feito, de um Face, só o YouTube por si, não surtiu o efeito esperado. E apesar de ter aumentado, as pessoas estarem consumindo mais as redes sociais, mais internet, a concorrência aumentou também, todo mundo tá postando muita live o tempo todo. Eu gostaria até de ter feito live, tá fazendo uma live no YouTube, mas isso daí tinha que ter um preparo antes para lançar uma live, para essa live dar certo. E a gente está trabalhando muito na nossa profissão, a gente esperava que tivesse mais tempo para me dedicar ao canal, o que não aconteceu. Mas vamos lá, a importância, a função dos dispersivos, isso é importância, né? A gente falou, gente, das técnicas básicas, então muito do que a gente falou, para vocês entenderem mais dispersivos com as técnicas, vocês vão para as aulas passadas e compartilha aí, clica no joinha, ajuda aí o canal. Respondendo uma pergunta, eu estava fazendo lá no Joana de Ângeles a exposição e respondendo a pergunta, né? Mas falam de dispersivo, esse negócio de dispersar, e as pessoas têm muito a ideia de que dispersivo é só tirar, e não é verdade. E quando a pessoa que me perguntou, é um orador espírita, por sinal muito bom, e ele perguntou, mas esse negócio de dispersivo só faz tirar, e depois o que é que fica? Eu digo, não é só tirar, não é esse o sentido. Mas vamos para a definição de dispersivo. Então a gente explicou que dispersivo é distribuir uma energia que muitas vezes está acumulada em 1% de força e ela é dissipada nos outros centros de força, então não é só tirar. Mas vamos para a definição de Jacó, que foi o que eu disse para ele, que tem aí mais de 50 anos de magnetismo, e a gente pegou esse mesmo livrinho aqui, Manual do Passista, que já tem a edição mais nova, com outra capa, e utilizou, que eu vou pedir licença até aqui a vocês para ler, utilizou a definição. Então a função, estou aqui com o apoio técnico das minhas filhas, e utilizou a definição. Então vou usar a definição de Jacó para ficar melhor esse sentido. As funções dos dispersivos. Gente, essas aulas de magnetismo, elas têm praticamente quase todos os capítulos do Manual do Passista. Tem algumas coisas que a gente acrescentou e outras coisas que faltaram. Então é interessante que você lendo esse livro e acompanhando as nossas aulas. E compre esse livro, que ele é muito prático, muito direto. E diz, não, mas não tem o magnetismo humano? Tem, compre também. Não tem cure-se cure pelos passes? Compre também. Tem coisas que um tem que os outros dois não têm. Então um completa o outro. Eu acho interessante ter todos esses livros. As funções dos dispersivos. Já falamos muitas coisas sobre os dispersivos, mas gostaríamos de dar mais alguns destaques às funções, bem como a importância que os mesmos têm nos passes. O termo dispersivo, embora seja uma evolução do conceito de limpeza fluídica, com certeza não traduz com perfeição todas as atribuições e alcances que lhe são peculiares. Era muito usado, como ainda é em outras crenças, o termo de limpeza fluídica. E o termo dispersivo é uma evolução, como Kardec, como Jacó coloca aqui, do termo limpeza fluídica. Então, quando a pessoa diz, vou fazer uma limpeza fluídica, que tinha muito usado esse termo, como eu coloquei, então está fazendo um dispersivo. No dicionário Aurélio, temos dispersar, fazer ir para diferentes partes, pôr em debandada, espalhar, dissipar, desfazer, fazer sair, desviar para diversos pontos. Para dispersivo temos que causa dispersão, dispersor, que se dispersa, que não se concentra no que faz. E ainda tem uma continuação. A acepção primeira desse termo, no inconsciente popular, está no termo de dispersar, desfazer. Por isso, falar em dispersivo no sentido fluídico-magnético pressupõe seja entendido que o termo tem uma abrangência maior, muito mais ampla
que é definida em dicionários. Então, como a gente colocou, dispersivo não é só tirar, é dispersar, mudar, espalhar aquela energia. Com as técnicas dispersivas muito variadas, são as repercussões dos efeitos do magnetismo. Tomando as derivações encontradas no Aurélio, podemos afirmar que os dispersivos fazem ir para diferentes centros vitais os concentrados fluídicos. Eles igualmente espalham esses mesmos concentrados, também dissipam e desfazem congestões fluídicas, promovem a saída de agregados fluídicos perniciosos e desviam para diversos pontos e centros vitais, os fluidos concentrados ou não, mas não se limitam a isso, os dispersivos. Eles filtram os fluidos, refinando para alcances diversos, compactam os fluidos para processos que, por falta de melhor nomenclatura, denominamos ruminação fluídica, onde os fluidos ficam armazenados nas periferias dos centros vitais para consumo gradual dos pacientes. Vou tentar mostrar isso aqui. Já mostrei em outros vídeos também, gente. Está lá em aulas de magnetismo, mas vamos lá. Ele está aqui na periferia e aos poucos ele vai sendo usado pelo corpo do paciente, vai sendo consumido, digamos assim. E como a gente falou no início, gente, as técnicas em aulas passadas, vocês vão ver as técnicas dispersivas, as técnicas concentradoras, então dá uma olhadinha lá nos vídeos passados, nas aulas passadas que a gente tem. Catalisam fluidos, aumentando seu poder e velocidade de penetração, alcance e transferência para centros vitais. Atraem ao passista notadamente as extremidades de exteriorização, as cargas fluídicas que promovem desarmonia, reequilibrando-as no próprio paciente ou pelo trânsito via passista. É muito comum também quando se dá só concentrado, e se acontecer isso, o paciente foi lá, tomou um passe e saiu se sentindo mal, e ele não estava. E é muito comum, como a gente já presenciou, diz, não, é culpa do obsessor, é culpa não sei de quem. Não, gente, ele tem que voltar para a cabine de passe, que ele recebeu concentrados fluídicos, o corpo ia assimilar e dissipar aquilo, os espíritos fariam esse trabalho, mas se você pode economizar o trabalho dos espíritos, se você pode ajudar, você ajuda. Então, ele volta para a cabine de passe com o mesmo magnetizador, a gente segue essa orientação lá no Joana. Então, com o mesmo magnetizador, dessa vez, ele provavelmente deve ter aplicado alguns concentrados e não dispersivos suficientes no final da aplicação. Então, ele vai, dessa feita, aplica só dispersivos, dá ali em 5 a 15 minutos para ver a psicosensibilidade do paciente e muitas vezes ele já começa a melhorar de imediato, ou algumas vezes ele vai precisar de alguns minutos, mas fica ali aguardando. Esparge as cargas fluídicas superficiais, deixando os mais visíveis e sensíveis os focos de desarmonias do paciente. Elimina excesso de concentrados fluídicos por ocasião do passe, assim favorecendo ao paciente uma sensação de equilíbrio e ao passista uma recompensação fluídico-magnética que dificulta a possibilidade de uma fadiga fluídica. Aqui também tem outra, já apresentamos também isso em aulas passadas, mas vamos apresentar aqui de novo. Tá aqui, gente, o paciente estava com uma carência, digamos que seja uma carência, uma necessidade de fluidos, então foi doado muito fluido aqui nesse centro, reequilibrou, ele voltou ao normal, ou ele estava congestionado. Então o que acontece? Quando ele voltou, os demais, vocês notam que não voltaram e alinharam. Então os dispersivos vão fazer esse alinhamento aqui, ok? Simples assim, os dispersivos têm esse poder. Resolve desarmonias provocadas por fadigas fluídicas, embora nesses casos quase sempre seja requerida a ingestão simultânea de água fluidificada. Tem um caso que Jacó conta de uma senhora que começou ali a fazer um trabalho muito bonito. Uma pessoa foi para aquela cidade
já no estado terminal com câncer, e se ele contou em 94, viu gente? Lá em Palmeira dos Índios a gente filmou o evento todinho com a máquina em VHS, e Jacó até coloca brincando, se quiserem me botar um apelido, lá em 94 ele dizia isso, né? Me chamem de dispersivo fluídico, ou me chamem de dispersivos. E lá estava a senhora, a convite da outra mulher, disse que eu não posso visitar esse rapaz no quarto de hotel só, então você pode ir comigo. A senhora foi com ela e chegou lá, ela com muita dor nessa região aqui, gemendo muito, um processo já terminal. Ela disse, eu posso passar as mãos. Ela disse que teve aquele impulso e começou a puxar a energia ali, e ela disse como se fosse tirando uma lama, foi tirando, e a dor foi passando, diminuindo, ele foi melhorando. Ela disse, eu posso vir amanhã? Pode. E assim fez, passou uma semana, ele melhorou, voltou para casa, tinha ido para aquela cidade ali, para aquele quarto de hotel para morrer sozinho, sem a família ver o sofrimento dele. Voltou para casa, se curou do câncer, mas aconteceu um detalhe, descobriram que essa mulher tinha essa capacidade. E começava a aparecer gente para ela tratar. Ela trabalhava lavando roupa, e daqui a pouco ela entrou em fadiga fluídica, não tinha mais força para fazer seu trabalho, não conseguia mais nem levantar os braços, parou de andar, e descobriram o Jacó, não sei aonde, lá em Natal. Olha que essa é uma história de 94, viu? Quer dizer, eu escutei em 94, a história provavelmente é de antes. E Jacó disse, não, tem que aplicar dispersivo e água magnetizada. Então ela arrumou quem aplicasse dispersivo nela diariamente, ela tomava água magnetizada e melhorou. E quando ela melhorou, voltou a trabalhar, e Jacó disse, pode voltar a fazer seu trabalho com magnetismo, com o cuidado de limitar o número de pacientes, né? Então, tudo tem que ter um equilíbrio, um bom senso, até para se fazer o bem. A gente não pode extrapolar nossa resistência física. E podemos ter certeza ainda, executa uma enormidade de tarefas, outras, muitas das quais sequer percebemos. Então tem muita coisa ainda para a gente aprender aí com os dispersivos. Tem o caso das benzedeiras, quando benzem criança, benzem muito rápido e dão esse sentido de dispersão. E quem ensinou a elas, senão a própria prática, né? Então, assim, a gente tem hoje um material muito bom dos magnetizadores clássicos, várias traduções aí chegando, e temos muito a aprender. Por fim, é certo, volto a dizer aqui para concluir, vou ler o último parágrafo do capítulo. Por fim, é certo que os dispersivos extraem excessos fluídicos, mas não extrai ou arranca os fluidos que foram aplicados, como supõem alguns. Ele não extrai nem arranca os fluidos que foram aplicados e nem joga numa parede, como muitos pensam, né? Nem muito menos os joga-os fora. Eu acabei de falar. Quando doamos fluidos, através do passe, o organismo vital do paciente os absorve e retém, por um processo de afinidade, não permitindo que fluidos combinados, casados, arquivados, a partir de então sejam retomados por um simples dispersivo. Os excessos são extraídos exatamente porque não estão combinados, casados ou arquivados. Daí a maleabilidade em seus manuseios. Então, os dispersivos podemos dizer que ajudam muito, são tudo de bom. A gente pode aplicar os concentrados, claro que sim. Pode aplicar as imposições, sempre lembrando de seguir com dispersivos e terminar com dispersivos. Em alguns casos até começar com alguns dispersivos, mas é muito importante, fica aí essa dica de vocês usarem os dispersivos. E tem até um trabalho que foi feito por, acredito, Luciano, em Brasília, que fala muito nesse sentido das sensações muito mais agradáveis, isso em experiência quantitativa muito grande, sensações muito mais agradáveis daqueles que terminavam
os passes com dispersivos. No caso, ela fala das sensações mais desagradáveis de só imposição. Então, temos muito aí a aprender a desenvolver. É importante que a gente aplique em nós mesmos. E nesse processo de coronavírus agora, uma ansiedade muito grande que as pessoas estão vivendo, se você puder, dentro dos entes queridos, já que os trabalhos na Casa dos Espíritas estão suspensos por conta do contato, aplica nos parentes, dispersivo lá, dispersa da cabeça aos pés, dispersa bem o esplênico ali com transversais, que já vai dar uma melhorada considerável aí na questão da ansiedade. Valeu, pessoal, e vamos que vamos, e tudo passa.